Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 até o 15. Nós vamos ter o texto projetado aqui, ao meio da revista atualizada. Se você não tem essa versão, você pode acompanhar aqui, depois deixar esse texto aberto. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos orar por essa palavra? Pai querido, nós te agradecemos pela vida de Pedro, te agradecemos, Senhor, pela revelação da tua palavra. Te agradecemos porque esta palavra chega até nós hoje, e um exemplo como o do pastor Miguel, Senhor, que decidiu entregar a sua vida em resgate de outras vidas. O Senhor nos deu esse exemplo, Jesus nos deu esse exemplo, Pedro também entregou a sua vida em favor do nome de Jesus. Pai, por isso nós oramos pedindo a direção do Senhor, do teu Santo Espírito sobre esta palavra, sobre nossa vida, sobre nosso coração neste momento. Pedimos isso, Pai, no nome daquele que se entregou por nós, Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Amém. Você tem alguém que admira? Se você pudesse buscar na sua memória agora, uma pessoa que você admira, muitos diriam, quais são os seus ídolos? Como cristão nós não temos ídolos e nem somos idólatras, ainda que muitos que assim confessam o sejam. Talvez até por não saber o que é idolatria. A palavra idolatria significa adorar e servir e cultuar aquilo que foi criado no lugar do Criador. Mas você tem alguém que você admira? Alguém que você respeita e gostaria de imitar suas ações? O exemplo do pastor Miguel é um exemplo a ser seguido. O exemplo de Pedro é um exemplo a ser seguido. Domingo passado nós falamos sobre Paulo, um exemplo a ser imitado, porque ele olhava para Cristo, o Senhor. Pedro é um homem que sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Talvez ele tivesse 22, 25 anos no máximo, quando Jesus o chamou para deixar de ser pescador de peixes, para ser pescador de homens. Jesus andou com ele 3 anos. Nesse período, Pedro teve o privilégio de caminhar perto do Mestre, do Rei da Glória. Não somente de caminhar com ele, dormir no mesmo ambiente, comer no mesmo lugar, mas de ter Jesus dentro da sua casa. A Bíblia nos diz que Jesus foi e curou a sogra de Pedro, e ali ele também fez uma refeição. Pedro teve o privilégio de andar com Jesus. Pedro foi fortalecido na fé. Pedro teve revelações da parte do Pai, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou isso. Mas Jesus também revelou algo para Pedro. Pedro estava pronto para morrer por Jesus. Naquela noite, Jesus disse, um de vocês vai me trair. E eles disseram, eu não. E o outro, eu não. Mas quem é, Senhor? E Pedro, então, toma a palavra, sempre Pedro, do jeitão dele. Eu estou pronto para morrer contigo, Jesus. Então, Jesus avisa Pedro, Pedro, Satanás requereu vocês para peneirá-los como se peneira trigo. Mas eu orei por você, Pedro. Pedro disse, eu estou pronto para morrer. Mas quando chegou o momento em que Cristo estava preso, uma serva e outros servos que estavam naquele pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, disseram, ele também é um dos discípulos. Pedro
por 3 vezes, e a última até praguejando, disse: eu não conheço esse homem. Pedro não estava pronto para morrer. Mas quando Jesus ressuscita e mulheres veem ele ressuscitado, Jesus diz para aquelas mulheres: vão e avisem os discípulos e também a Pedro. Mais adiante, no último capítulo de João, Jesus faz mais uma pesca maravilhosa e eles estão ali pescando. Pedro era pescador, ele disse: eu vou pescar. Os discípulos foram junto com ele. Pegaram 153 peixes grandes e as redes não se romperam, apesar da quantidade de peixes que eles pegaram. E de repente, Jesus está ali sentado na praia, comendo peixe assado. Ele, depois de tomar o seu café, o jejum, começa a caminhar com seus discípulos na beira da praia. E Pedro vai adiante com Jesus. João começa a segui-los. Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro responde: eu gosto do Senhor. Porque a palavra que Jesus disse para Pedro: você está disposto a dar a sua vida por amor a mim? A palavra agape do grego significa o amor sacrificial. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é o termo agape, que foi introduzido pela fé cristã no contexto de um amor sacrificial. Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Ele usa a lógica aristotélica para dizer que Cristo morreu por nós, nos comprou, agora nós somos dele. De novo, Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Com amor sacrificial, ele disse: Senhor, eu gosto do Senhor. É como um amor de amigo. Ele diz: eu amo você como amigo, filéu, e não com amor ágape. E Jesus pergunta a terceira vez para Pedro: Pedro, você me ama como amigo? Pedro responde: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo o Senhor como amigo. Jesus então diz para Pedro: Pedro, você, quando jovem, e agora, você se veste, você faz do seu dia a sua própria agenda, você vai para onde você quer, porque Pedro tinha saído da água, tinha se vestido para falar com Jesus, ele estava nu, lá dentro do barco, ele pulou na água, e ele se vestiu, e Jesus usa isso como ilustração, para dizer: você mesmo se vestiu, não precisou de ninguém para te ajudar, mas vai chegar um momento em que você vai estender as mãos e outros vão te conduzir para um lugar que você não quer. E João diz que este era o método que Pedro haveria de glorificar o nome de Jesus ao entregar a sua vida. E Pedro, nesse texto, fala que Jesus havia revelado para ele que ele haveria de morrer daquela forma. E quando aquele dia chega, e eles vão crucificar Pedro, Pedro diz: eu não mereço ser crucificado como o meu mestre. Então eles crucificam Pedro de cabeça para baixo, mas o crucificam. Este é o Pedro do nosso texto. Pedro diz: mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro deixou marcas na igreja primitiva. Se o pastor Miguel entregar a sua vida em favor desses amigos, ele vai deixar marcas na vida destas famílias, que vai reverberar em vilas e cidades inteiras. As marcas são importantes, não são? Marcas são importantes. Então nós queremos falar sobre vidas que deixam marcas. Marcas são importantes por quê? Porque elas nos dão direção. Elas nos mostram os nossos limites. Elas nos mostram os nossos anseios. Quando você vai numa loja, você procura produtos de marca, porque sabe que são produtos de alta qualidade. Quando você vai comprar um veículo, você vai procurar um veículo de marca. Talvez
se você não comprar um veículo considerado de boa marca, alguém te diga, se fosse eu, não teria comprado este carro, teria comprado um outro, de outra marca. As marcas são importantes. As marcas que ficaram na nossa infância, na nossa vida, são importantes. Parentes, amigos, pais, deixam marcas na nossa vida. Amigos, irmãos, deixam marcas na nossa vida. Jesus deixou marcas na vida de Pedro e também de Paulo. Muitas marcas na nossa vida são cicatrizes. E nós olhamos para aquelas marcas e às vezes aquilo nos faz lembrar de momentos desagradáveis, mas aquilo não nos dói mais. Porque quando uma ferida é cicatrizada, aquilo não dói mais. Mas quando nós olhamos para o passado e lembramos de algumas coisas que ainda nos fazem ter dor, é sinal de que ainda está inflamado, ainda não foi curado. É por isso que Tiago disse que nós devemos confessar uns aos outros para sermos curados. Muita gente diz, eu falo com Deus, eu oro para Deus, eu peço perdão para Deus e Deus perdoa. É verdade, Deus perdoa. Mas a ferida continua aberta. Então é necessário confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Marcas do passado podem estar abertas e feridas podem estar ainda infeccionadas, precisando de cura, de libertação, de restauração. Marcas são importantes. Outra coisa, marcas nos dão segurança. Se você entrar numa mata, por exemplo, e você não sabe para onde está indo, se você deixar algumas marcas no caminho, vai ser fácil você voltar. Pessoas que exploram cavernas, por exemplo, eles vão deixando marcas. Ou levam um barbante, uma corda, uma linha, para que por ela eles possam retornar e encontrar a saída. Porque você se imagina dentro de uma caverna com 100, 200 metros de caverna dentro, naquela escuridão, acaba a luz, você não tem como voltar. Você não sabe para onde ir. Talvez você pense que está voltando e você acaba entrando num labirinto e morrendo de fome e de sede. Mas se você tem uma linha por onde se guiar, se você deixou marcas no caminho, é fácil para voltar. Os escoteiros aprendem, essa é uma das primeiras lições que o escoteiro aprende quando ele vai para algum local, como uma mata ou algo assim. Ele aprende a deixar marcas. Marcas nos dão segurança. Nossas vidas são dirigidas por marcas. Pessoas do passado, professores, que passaram pela nossa vida. Alguns professores nos marcaram, especialmente aqueles mais rígidos. Aqueles professores bonzinhos que ajudam o aluno, não ajudam nada. Eu, quando lembro da minha infância e lembro dos meus professores, eu não me lembro da minha professora do primeiro ano. Mas eu me lembro muito bem da professora do segundo ano. Era canetada, era reguada na mão, era castigo. Mas ela me botou na linha. Quando eu entrei na escola, eu já era aluno mais velho, porque naquela época era a exploração do oeste do Paraná. E tinha muitos alunos, tinham 3 turnos diários. E quando eu entrei, porque eu sou de julho, quem fazia aniversário até o dia 30 de junho participava do início das aulas daquele ano. Quem fazia depois de julho, só no ano seguinte, no ano que completava 8 anos. Então eu já entrei com uma turma de repetente, a lei mudou, o cenário mudou, e eu fui para a turma. E de repente eu já era mais velho e me colocaram numa turma de repetente. E tudo aquilo que os alunos não deveriam aprender, eu aprendi com os alunos repetentes. E ali tinha alunos já de 3 anos de repetência. E você sabe como é que é. Aluno repetente, ele já conhece o esquema, ele já sabe o sistema, ele já conhece um pouco. E então nós aprendemos muito
muitos erros. Aquela turma me marcou, mas me marcou para o mal. Mas aquela professora, pela sua rigidez, pelo seu amor por nós, me colocou na linha. No terceiro ano, meu cunhado foi meu professor. Linha dura, duríssima. Quarto ano foi meu cunhado que foi meu professor. Linha dura, de novo. E aí eu endireitei. Claro, tem algumas torturas, mas a gente alinha. São marcas. Que marcas os seus professores deixaram na sua vida? Eu sei que se de repente a gente sentasse aqui, numa roda, e cada um de nós tivesse o direito de falar, e o tempo de falar sobre as marcas do passado, da escola, dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos, dos pais, nós teríamos muitas histórias e talvez algumas bem hilariantes, bem engraçadas. Marcas da nossa vida. Nós somos dirigidos por exemplos, por estilos, por vidas. E aqui nós temos 3 personagens que eu gostaria de mencionar sobre a vida deles. Jesus, Paulo e os crentes. Talvez você possa dizer, mas os crentes? Será que, de fato, os crentes podem ser exemplo para nós? Olha só o que Jesus diz em João capítulo 17, versículos 3 a 5. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus seguiu marcas. Quando ele ressuscitou, em Lucas capítulo 24, no versículo 44 e 45, ele abre as Escrituras, abre a mente dos discípulos pelo poder do Espírito Santo, para que eles começassem a entender as Escrituras. E ele disse, está aqui na lei, está aqui nos profetas, está aqui nos salmos, que o Cristo haveria de padecer, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Para que se cumprisse 8 profecias, alguns estudiosos fazem um cálculo matemático que para uma pessoa cumprir 8 profecias, seria mais ou menos como você pegar os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, espalhar por 60 centímetros de moedas de R$1, pegasse uma dessas moedas, jogasse nesse monturo e alguém passasse de avião, pulasse de paraquedas, caísse exatamente em cima daquela moeda de R$1 marcada. Essa é a probabilidade matemática de uma pessoa cumprir 8 profecias, das quais Jesus cumpriu mais de 300. Jesus sabia o que estava fazendo. E ele diz mais, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, ele diz, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que o Pai, fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Jesus estava olhando para quem quando ele estava fazendo a obra do Senhor? Para ninguém mais do que o Pai. Para quem nós estamos olhando quando nós estamos nesse mundo? Verso 30, então, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Jesus veio e cumpriu a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo? Olha só. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que fui também conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado.
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha uma marca que ele queria alcançar. Ele olhava para Cristo. Por isso ele pôde dizer, sejam meus imitadores. Olhe quem eu estou olhando. Eu estou olhando para Cristo. Cristo venceu, está sentado à destra do Pai, à direita do Pai. Paulo sabia que olhando para Cristo, ele chegaria no mesmo alvo, na mesma glória com o Pai. E ele escreve mais. Olha só o que ele escreve em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo sabia disso. Paulo sabia que havia uma herança para ele. O pastor Miguel sabe que existe uma herança para ele. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus confiou inteiramente nas mãos de Deus. Ele sabia o que Deus tinha falado. Ele anunciou, pelo menos as Escrituras nos falam 3 vezes que Jesus falou que ele haveria de morrer e 3 dias depois ressuscitar. Naquela manhã, do primeiro dia da semana, do domingo, quando Maria Madalena, as outras Marias, foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, será que eles lembraram do que Jesus tinha falado? Você vai fazer alguém ser embalsamado estando vivo? Fala sério. Ninguém vai embalsamar alguém vivo, mas mortos. Elas foram surpreendidas com a visão daquele anjo na presença delas. Olha o que Paulo diz aqui. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o autor aos Hebreus nos diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então não posso simplesmente dizer que somente Jesus deixou marcas. Paulo deixou marcas. E crentes do passado deixaram marcas para que nós pudéssemos segui-las. Qual é o objetivo? Alcançar aquilo para o que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Então, marcas são importantes. Quando nós estamos lá fora, as pessoas olham para nós, elas sabem identificar a gente. Elas dizem, o quê? E diz que é crente? Marca negativa ou positiva? Com certeza negativa. Mas quando nós deixamos marcas positivas, a pessoa diz assim, onde é que é mesmo a sua igreja? Um dia eu vou lá. Podemos deixar essas marcas ou não podemos? Está nas nossas mãos que marcas nós vamos deixar. Aliás, os namorados gostam de deixar marcas em árvores com canivete, colocar um coraçãozinho, escrever o nomezinho da amada ou do amado. São marcas. E a árvore vai crescendo e aquelas marcas vão ficando. Muito tempo depois, as marcas estão lá. Muitos gostam de ir para locais históricos e lá gravam seu nome, porque querem deixar uma marca. Marcas nos dão segurança. Nós precisamos andar na direção certa. A cruz de Cristo é a direção certa. Ele diz para quem quiser segui-lo, quem quiser ser meu discípulo, dia a dia negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pedro entendeu isso muito bem. Se você está com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, aberto aí, olhe um pouquinho adiante. No verso 16, ele diz, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos falamos ou fizemos conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Verso de número 17, porque ele recebeu honra e glória do Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Verso 18,
E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro sofreu, entregou a sua vida em sofrimento por causa do nome de Jesus. João diz que Pedro iria glorificar Jesus com o seu tipo de morte. Pedro escreveu para os escravos que estavam sofrendo com os seus patrões, seus donos. No capítulo 2 da primeira carta, ele diz no verso 21, por isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Nós temos marcas para seguir. Nossas vidas são dirigidas por marcas. E nós vimos aí exemplos de pessoas que seguiram Cristo, que seguiram marcas. Quais são os heróis que nos servem de inspiração? Que tipo de herói você está admirando hoje? Foi o tempo em que os heróis amavam o anonimato e o desprendimento. Na minha infância, os heróis que eram apresentados para nós eram homens anônimos. Eles não mostravam a sua identidade. Os heróis, a minha infância apresentados eram homens austeros, homens fiéis, homens honestos, homens que não violavam o respeito ao sexo oposto, homens que mantinham a sua castidade, homens que se protegiam e protegiam aqueles a quem eles amavam. Já foi o tempo desse tipo de herói. Nem mesmo o cinema hoje apresenta um herói desta forma. Talvez o Kong tenha mais adeptos nos nossos dias, com muito mais caráter, do que qualquer outro herói que possa aparecer num filme de Hollywood ou de outros produtores. Que tipo de herói nós estamos seguindo? As pessoas gostam de olhar para pessoas de sucesso, sim, e de repente se tornam fãs. A palavra fã é a abreviação de fanático, de fanatismo. Aí quando nós falamos de Cristo, de repente chamam a gente de fanático. Não, somos adoradores. Adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro. Nós não somos fãs de Jesus. Nós somos adoradores dele. Amém? Nós precisamos nos identificar. Não precisamos adequar a nossa linguagem. Nós precisamos ser marcas na nossa geração. Desse mundo que está tão volúvel. Hoje, a pessoa é aclamada como herói. Amanhã, é crucificada. Já foi o tempo em que esses heróis eram anônimos. Vivemos a fase do brilho e holofotes da fama e da glória fugaz. Programas mascarados chamam jovens e moças para cantarem músicas evangélicas na televisão e a gente fica lá como um babaca na frente da televisão dizendo, estão cantando música evangélica. Não, são macacos de imitação. A música tem o seu lugar, é para adoração a Deus, não é para concorrência num programa de fama. Raul Gil, que programa que seja. E às vezes a gente fica assim, puxa, que legal, músicas evangélicas em programas mundanos. É como colocar um piercing de pérola no focinho de um porco. Gente, não cabe, não funciona, não dá certo. Nós precisamos nos posicionar como povo que é crente, que crê e que é um adorador, para que nós possamos deixar marcas na nossa geração. Porque senão nós vamos passar por essa geração sem deixar marcas. Davi deixou marca. Atos capítulo 3, verso 36, o autor, que é Lucas, ele escreve que Davi serviu a Deus na sua geração. E ele deixou marcas que são lembradas até o dia de hoje. Para quem viaja para aquela terra
ou para quem conhece a história de Israel. Davi deixou marcas. Pedro deixou marcas. Paulo deixou marcas. Que tipo de marcas nós estamos deixando no seio da nossa família? Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem de Deus ou do Deus único? É a palavra de Jesus para nós. Às vezes as pessoas hoje são os youtubers que querem ter não sei quantos milhões de seguidores, ter o Twitter, ter aquelas outras coisas que eu não sei nem dizer o nome, não perco nada por saber e nem ganho nada por saber também. Nós estamos vivendo num tempo onde a glória humana é buscada a todo custo. Vidas que deixam marcas. Marcas são importantes. Marcas nos dão segurança. Nossas vidas são dirigidas por marcas. Exemplo de pessoas que seguiram marcas. Quais são os heróis que nos servem de inspiração e como podemos deixar marcas? Como nós podemos deixar marcas em nossa geração? Primeiro, imitando pessoas tementes a Deus. Não imitando pessoas que alcançaram sucesso, que foram fabricadas num estúdio e colocadas como exemplo para a sociedade seguir. Segundo, respeitando o trabalho do próximo. Não é necessário apagar a luz do outro para que a tua luz possa brilhar. E é interessante quando isso toma conta do coração. Porque se alguém vem elogiar um outro alguém para nós, e nós não consideramos aquela pessoa como alguém digno de um elogio, nós temos o prazer de estragar a admiração e o respeito que aquela pessoa sente pela outra. Mas você está dizendo isso porque você não sabe de quem está falando. Você está falando isso porque você não viu o que eu vi, você não sabe o que eu sei. Isso acontece muito na nossa sociedade. Isso é uma doença que está enfermando a sociedade. E nós vamos colher exatamente a mesma coisa. Porque não se colhe um produto diferente daquele que nós semeamos. Se nós semeamos elogio, nós vamos colher elogios. Se nós semeamos críticas, nós vamos colher críticas. Não tem como ser diferente. Seguindo os passos de Jesus em tudo. Não somente dizer que é cristão, mas seguir seus passos em tudo. Hebreus 12:2, eu creio que você sabe de cor. E ali diz, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Qual o caminho devo seguir? Que marcas você está deixando? Vai longe o exemplo que Cristo deixou para nós. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé. Paulo diz em 1 Coríntios, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que marcas nós estamos seguindo? Jesus disse em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, fala que o Espírito Santo nos sela para a redenção. É uma marca. É uma marca que o Espírito Santo marca a nós. E quando Deus olha do céu, e quando os anjos vêm, e eles veem a marca de Cristo em nós, eles se colocam ao nosso lado. Por que ter medo do homem? O que me poderá fazer o homem? Uns confiam em cavalos, em carros, mas nós confiamos no Senhor. Ele é nosso escudo, nosso broquel, nosso alto refúgio. Tem alguém que você deve colocar em seu coração e confiança sempre, 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 sempre.
Não importa quantos heróis apareçam aí, quantos heróis surjam no cenário brasileiro como um político salvador da pátria, já era essa novela. Quantos de nós somos pais que deveríamos deixar marcas preciosas na vida dos nossos filhos, mas isso é outra novela, que já é parte do passado pai-herói. Hoje nós podemos deixar marcas na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos. Deus colocou pessoas à sua volta. Seja um bom exemplo para o seu amigo, para a sua amiga. Fale do amor de Jesus para ela, para ele. Fala que se ele seguir Jesus, ele não vai ser o segundo. Ele vai ser herdeiro. E que ele é único para Deus. Assim como a sua digital é única. Deus nos criou únicos. E que ela e ele são preciosos ao nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós oramos agora em nome do Senhor Jesus, agradecidos por essa palavra, pelo exemplo da vida de Pedro. Pai, eu te agradeço porque o Senhor, por sua graça e misericórdia, marcou a nossa vida, marcou a vida dos meus irmãos, marcou a minha vida tantas vezes. E essas marcas do passado, Pai, elas são balizas pelas quais agora nós podemos caminhar seguros, sabendo que nós estamos andando no caminho do Senhor. Ó Pai, que nós não olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, não afastemos o nosso pé de andarmos segundo Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Pai, nós oramos pedindo que a graça dele venha sobre nós, o Teu poder. Assim, Senhor, não queremos ser orgulhosos, mas queremos, Senhor, nos humilhar debaixo da Tua potente mão. Porque a Tua palavra nos diz, e Pedro nos ensina, que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a Tua graça é o poder não só para a salvação, mas também para fazermos discípulos, para conduzirmos outro à graça do Senhor e à salvação e à vida eterna, para vencermos as dificuldades, as marcas negativas que tantas vezes surgem na nossa mente e que querem nos puxar para trás, querem nos dizer que nós não temos valor algum para o Senhor. O Senhor nos deu a preciosidade do Teu Filho para morrer por nós. Senhor, nós te agradecemos por isso. E nós te louvamos e te bendizemos. Jamais queremos nos afastar deste caminho, Senhor. Não queremos retroceder, como o autor aos Hebreus disse. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da perseverança para a conservação da alma. Senhor, nós queremos continuar firmes. Como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse ganhará a sua alma. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, não queremos nos afastar em momento algum da caminhada que Cristo trouxe para que nós andássemos nela. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o alvo, Cristo, a olharmos para a frente, o Senhor, a olharmos a herança para nós prometida pelo Senhor, e sabedores de que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas maravilhosas, sabemos que o Senhor cumprirá cada uma delas cabalmente, para a glória de Jesus. Em nome dele nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Amém. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o céu